Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma coluna que está dando muito o que falar aqui, né? O senhor Sérgio De Nicoli está dizendo que a Lei Magnitsky contra brasileiros pode gerar um conflito global, que os Estados Unidos não deveria sancionar o Alexandre de Moraes, porque senão isso vai causar um conflito global, vai quebrar as relações dos Estados Unidos com a Europa e não sei o que lá. E eu vou explicar para vocês porque que eu acho que ele está errado, tá? Essa situação é muito mais simples de resolver do que ele imagina. Por quê? Esse pessoal aqui no Brasil está com a ideia de que todo mundo está achando que é a soberania do Brasil em jogo só. Não, a questão é que está todo mundo vendo, no mundo inteiro, os absurdos que o Alexandre de Moraes está fazendo, a perseguição absurda que está acontecendo contra o Bolsonaro aqui no Brasil. Então o pessoal sabe muito bem o que está acontecendo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lula não tem copinha, não tem mundial, Peter pode ser confundido com Ayatollah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, essa coluna do Estadão deu muito o que falar. Pessoal, não, porque não vão usar Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, porque senão seria um conflito global. Vamos entender o argumento do cara aqui, porque ele tem um argumento dele, né? Vamos entender o argumento para a gente poder entender exatamente qual é a posição nossa, né? Aqui, ó. Nenhum gesto na geopolítica internacional é neutro. Toda ação provoca uma reação. E ao aventar a possibilidade de aplicar a Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, a Casa Branca ameaça atravessar uma linha que poderá forçar a redefinição do equilíbrio entre democracias aliadas. Então o que ele está dizendo é isso mesmo. A medida ainda não foi oficializada e Trump não se pronunciou diretamente sobre o assunto, mas o Marco Rubio, que é o secretário do Trump, já se pronunciou. Mas a hipótese já circula nos bastidores e sua eventual adoção colocará aliados históricos dos Estados Unidos diante de um dilema inédito. E aí que eu acho que ele está errado. Ele está achando que a Europa vai ficar do lado do Lula. E eu avisei para vocês esse problema. O Lula, de fato, teve apoio da Europa para ganhar a eleição em 2022. Por que ele teve apoio da Europa? Porque o pessoal estava insatisfeito com o Bolsonaro, por conta do Bolsonaro ter ficado do lado da Rússia, e sim, o Bolsonaro ficou do lado da Rússia. Não vem com esse papo de neutralidade. Em uma guerra, uma guerra clara de invasão como essa, se você ficar em cima do muro, você está favorecendo o agressor. Ficou do lado da Rússia. Ah, mas ele foi lá na Rússia antes da guerra. Mas depois que começou a guerra, ele tinha que ter cancelado a porra toda. É isso que tinha que ter acontecido. O Bolsonaro estava contra a Ucrânia, estava a favor da Rússia, a Europa ficou contra o Bolsonaro e achou que o Lula ia ser melhor. Aí que está o erro do pessoal da Europa. Eu avisei isso várias vezes nos meus vídeos. O pessoal está achando que o Lula vai ser melhor que o Bolsonaro no caso. Não vai ser não, né? E tanto que eles acharam que ia ser, porque logo depois que o Lula ganhou a eleição, o Olaf Scholz veio aqui no Brasil, vocês lembram? Depois o Macron veio. Todos eles vieram para convencer o Lula a ajudar a Europa na guerra. Eles achavam que o Lula teria uma posição favorável à Europa. Qual que é a posição do Lula? Lula não, Lula ama ditadores, Lula quer ditadura, o Lula adora ditadura. Ele espinafrou os europeus, mandou todo mundo para casa de mãos abanando, não cedeu em nada. Por quê? Porque o Lula ama a Rússia. E aí, para piorar a situação, recentemente agora, no dia 9 de maio de 2025, o Lula foi lá na Rússia, foi lá no desfile do dia 9 de maio, que é tipo o nosso 7 de setembro aqui no Brasil, é o 9 de maio lá na Rússia, né? E o Lula foi lá todo feliz da vida, um monte de ditador. Um monte de ditador na plateia e o Lula lá sentadinho no meio deles, todo feliz, lá, achando que estava abafando, né? E aí, é esse Lula que agora está querendo pegar que a Europa fique do lado dele. Ele não vai, meu amigo, porque o pessoal está vendo que o governo Lula está fazendo sacanagem mesmo aqui. A Lei Magnitsky autoriza Washington a congelar bens, bloquear transações financeiras e proibir o ingresso de estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Mas, quando usada contra a autoridade de um país democrático por motivação ideológica, aí que está o erro desse pessoal. Estão achando que não, que o Bolsonaro é culpado mesmo e o STF... Não, está todo mundo vendo um absurdo que é esse processo. Todo mundo lá fora, tem vários jornais que já publicaram as arbitrariedades do Alexandre de Moraes, e o caso do Felipe Martins é só um dos muitos casos que tem, que demonstram cabalmente essas arbitrariedades, né? Então esse pessoal está contente que não, porque a Europa não vai querer, porque o Brasil é um país democrático, é uma democracia e não sei o que lá. Meu amigo, o pessoal não está vendo dessa forma não, cara. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, você pode chamar de qualquer coisa que você queira, menos de democracia. Ele jogou o devido processo legal para tabela. Que negócio é esse de correr para condenar Bolsonaro a qualquer custo muito rápido, né? Aqui, ó, mas quando usado um país democrático por motivação ideológica, sem investigação internacional nem consenso multilateral, a sanção se torna um gesto de imposição política, algo que aplicado de forma unilateral exigirá alinhamento ou rejeição de outras nações.
E aí que tá, ele tá dizendo que a Europa vai ficar do lado do Brasil aqui. Ó. Se os principais aliados, como a União Europeia, o Reino Unido, o Japão e o Canadá, aderirem, estarão endossando uma interferência política grave. De novo, eles não vão endossar porque é interferência política. Eles vão endossar ressaltando que a censura do Alexandre de Moraes é absurda, que o processo contra o Bolsonaro é absurdo mesmo, tem um monte de irregularidade amplamente documentada nessa história toda, e você pode ter certeza, é o que eu falo pra vocês, né? O pessoal tá muito animado, dizendo que vai ser essa semana que vão soltar o Magnitsky, que não sei o que lá. Eu não acho isso não, tá? Ontem já teve uma matéria no Wall Street Journal que criticava o caso do Felipe Martins, né? A minha visão é que pro Trump fazer isso, primeiro ele vai soltar um monte de informação, um monte de relatório sobre os desmandos do Alexandre de Moraes na justiça brasileira. E tem coisa pra caramba pra ser falada.